A palavra autismo tem sua origem no grego antigo, derivada do termo autos, que significa próprio ou de si mesmo. Ela foi utilizada pela primeira vez por um psiquiatra suíço chamado Eugen Bleuler, e ele utilizou para identificar alguns sintomas da esquizofrenia. Esquizofrenia é a tendência de se retirar da realidade e se concentrar em algo criado pela nossa própria mente. Mais adiante, o termo autismo ele foi redefinido por um psiquiatra chamado Leonard Skinner, nos anos de 1940, por algo mais parecido com o que conhecemos hoje. Mas afinal de contas, o que é autismo ou transtorno do espectro autista? É uma condição que faz com que a criança tenha prejuízo no aprendizado, alterações de comportamento, dificuldades de interação social e falhas na comunicação. Por exemplo, dificuldades no aprendizado da linguagem verbal e não verbal, alteração na cognição, isto é, dificuldades no processo de aprendizagem e também comportamentos estereotipados e repetitivos. E esses comportamentos são movimentos corporais repetitivos, como balançar o corpo, bater as mãos, girar em torno de si mesmo, insistir em rotinas e a repetição de algumas palavras e frases. E mesmo que esses comportamentos pareçam não fazer sentido algum para quem observa, para a criança tem diversas funções, como aliviar a ansiedade, controle do estresse, autorregulação e também uma forma de lidar com a sobrecarga sensorial. E características como essa aparecem muito cedo. E logo nos primeiros anos de vida nós já conseguimos notar que os bebês, naturalmente, assim que nascem, eles buscam a atenção, eles demonstram interesse pelo outro. E esse comportamento não ocorre na mesma ordem, com a mesma intensidade e na mesma lógica para crianças que estão no transtorno do espectro autista. Afinal, os laços afetivos surgem e se desenvolvem na gestação. Desde o útero, a criança ela já consegue ouvir a voz da mãe, a voz do pai, a voz dos familiares e assim ela desenvolve uma certa afinidade e um interesse. Na hora da amamentação, é normal que a criança dirija o olhar para o olhar da mãe. Quando ela receber um abraço ou ouvir a voz do pai, ela vai demonstrar interesse, vai se sentir segura. E a criança com autismo ela vai sofrer um certo atraso nesse tipo de comportamento social. E à medida que as crianças crescem, a dificuldade de se relacionar com outras crianças fica mais evidente. E falando sobre esse tipo de interação, se compararmos uma criança no espectro normal e uma criança no espectro autista, os níveis e a intensidade de interação serão bem diferenciadas. As dificuldades dos relacionamentos e de interação social são apenas a ponta do iceberg diante do universo de possibilidades sintomatológicas, onde cada indivíduo tem suas particularidades. É por isso que no autismo, cada caso é um caso. E é bem comum em crianças com autismo a dificuldade no aprendizado, na compreensão e na interpretação da linguagem verbal ou não verbal. Comparado com crianças de mesma idade, as crianças com autismo apresentam um certo atraso em aprender a fala, em interpretar sinais como um tchau, um beleza, em você apontar em uma determinada direção e ela dirigir o olhar, e entender que as expressões faciais elas significam algo. Elas significam medo, dor, raiva, tristeza, felicidade. Com certeza você já deve ter presenciado uma criança com autismo executar algum movimento estereotipado, como por exemplo o flapping, que é o bater das mãos, o rocking, que é balançar o corpo para frente e para trás, girar em torno de si mesmo, observar muito objetos que giram, organizar os objetos de uma forma bem peculiar, por exemplo, organizar por cor, organizar por tamanho, enfileirar, ou também caminhar na ponta dos pés. E por mais que para você esses movimentos pareçam sem significado algum, para a criança elas são extremamente importantes. São ferramentas de autorregulação, como controlar uma alta carga de estresse, aliviar a ansiedade e também se sentir confortável diante de uma situação difícil. E tem mais uma característica que deve ser levada em consideração quando o assunto é transtorno do espectro autista. É que as crianças nesse espectro, elas são mais resistentes a aprender alguma nova habilidade, a realizar novas tarefas e também a obedecer a novos comandos. E diante dessa variedade de características que vão desde problemas comportamentais, dificuldade de interação social, problemas cognitivos, sensoriais e motores, existem diversas possibilidades de intervenção. E como cada criança no transtorno do espectro autista, ela possui características únicas, o seu acompanhamento deve ser pensado de forma individual e personalizada, levando em consideração cada detalhe dessas características. Esse acompanhamento é importante e necessário para o desenvolvimento da criança e da família. E ele vai envolver profissionais de diversas áreas, como médicos, fisioterapeutas, psicopedagogos, psicólogos, educadores físicos, professores. A quantidade de profissionais e a intensidade do acompanhamento depende do nível de suporte que cada criança necessita e de suas características individuais. Quanto aos níveis de suporte, isso é um assunto para um outro vídeo. Nosso vídeo de hoje fica por aqui. E se você assistiu até agora, você escreve nos comentários TEA. E se você gosta desse tipo de conteúdo, você já se inscreve no canal,
deixa o like e compartilha o vídeo para que mais pessoas fiquem sabendo sobre o transtorno do espectro autista e seja mais fácil para que pessoas com autismo sejam inseridas na vida em comunidade. Eu me chamo Edgar Rafael, fique com Deus e lembre-se, quando a gente se vê, a gente se encontra. Tchau e até a próxima.